Uma boa noite a todos, né? Segundou, nós aqui na casa do Pai, o Senhor falar ao nosso coração. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós como família. Deus vai trabalhar aí no nosso coração e nós vamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Vamos orar como quem quer realmente receber do Senhor? Amém? Eu convido você a fazer a sua oração também. Senhor, fala comigo. Usa a vida do pastor aí para falar ao nosso coração. Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez na sua presença, clamar, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar. Que o teu Espírito, Senhor, que é quem nos ensina todas as coisas, possa nos dar, Senhor, entendimento da tua palavra. E tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, Senhor, desde a tarde de ontem, Pai, sobre esse assunto que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, meu Pai. Que o teu Espírito nos guie pela tua palavra e nos traga entendimento. Nós possamos ter um coração quebrantado para ouvir a tua palavra e receber de ti, Senhor, essa noite. Para que assim, Senhor, nós possamos colocar em prática nos nossos lares. Olhar, Senhor, com a perspectiva do reino e sermos edificados, sermos encorajados, transformados. E, Senhor, o nosso lar ser um lugar de bênção. A nossa família, Senhor, ser um lugar de esperança para essa cidade e para a nossa geração. Então, eu oro, Senhor, para que o teu Espírito nos guie, nos fortaleça e que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa causar um impacto em nossas vidas essa noite. Nós estamos sedentos pela tua presença. Nós estamos sedentos pela tua palavra, Pai. Meu coração se alegra, Senhor, em cada momento em que o Senhor tem ministrado a minha vida. E eu oro para que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, para que os lares, as famílias aqui, Senhor, sejam luz, Senhor, para este mundo de trevas. É o que eu oro, Senhor, para que aconteça em nossas vidas. Senhor, que o teu Espírito nos enche de alegria e esperança nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Abra a palavra do Senhor, querido, em Gênesis 2, 24. Versículo conhecido da igreja. E hoje o pastor não vai, como de costume, né, trazer uma palavra, uma mensagem expositiva, explicando ponto a ponto de um capítulo, mas é algo mais temático que Deus colocou no meu coração para essa noite, para compartilhar com vocês. Uma responsabilidade, algo que de vez em quando eu tenho falado com a Gabi, né, que está aqui, a minha mais velha, a minha primogênita, aí, sobre preparar ela para a vida adulta. E é um assunto que ela não é muito fã, né, desse assunto, mas é extremamente necessário chamar ela a uma responsabilidade. O tema que Deus colocou dentro desse versículo, vamos ler esse versículo primeiro, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Esse texto que Deus chamou minha atenção. E o tema que Ele deu para essa noite, né, o Alex vai colocar aqui no telão para nós, é a missão apostólica dos pais. Nossos filhos são nossos discípulos. Nós precisamos compreender isso. E Deus colocou isso no meu coração, sobre esse dia de Gênesis 2:24, o dia em que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Pensa num dia difícil na vida de cada pai, sim ou não? Sabe que um dia essa belezura, essa moça bonita, eu tenho duas moças, né? Um dia, um homem vai lá buscar ela lá em casa, irmão, e vai levar, vai se tornar uma só carne. E tanto ela quanto o homem vão deixar o seu pai e a sua mãe, vão se unir e vão se tornar uma só carne, e vão constituir outra família, né? E nós vamos ter a nossa descendência sendo formada, sendo estabelecida. Isso é bênção. A palavra do Senhor diz que é bênção. Os filhos são herança do Senhor. E quem dera nós, os que temem ao Senhor, veremos os filhos dos nossos filhos, né?
Isso é bênção, ter os filhos ao redor da mesa quando nos visitar. Vamos deixar eles viver conosco durante um período. Eu estava conversando ainda com o Xande ainda há pouco, que é algo que nós precisamos entender dentro do nosso coração, e a palavra de Deus ela nos faz olhar algumas coisas com uma perspectiva diferente. À medida que nós vamos conhecendo, nós vamos vendo que são algumas percas necessárias no decorrer da vida, que nós olhamos como perda, mas é natural de acontecer. São coisas que os filhos irem embora, a morte, são coisas naturais que vão acontecer na vida de todos. E o cristão ele tem que olhar com um olhar diferente, para essas coisas, para não se entristecer, porque nós temos esperança, E pensa nesse dia difícil, em que cada pai que aqui está, um dia os seus filhos vão se desvincular. É a ordem natural das coisas, pelo menos é o que deve acontecer. Esse dia de Gênesis 2, 24. Mas parece que nós nunca estamos preparados para esse dia. Sim ou não? Quem aqui se encontra preparado para esse dia? Pensa, a Laurinha dando tchauzinho assim. Tati? Gente. Mas vai acontecer. Não quer dizer que eles vão nos deixar para sempre. De vez em quando eles vão trazer o neto para você fazer um cafuné, para filar uma boia lá na sua casa, para dar as caras ali para nós. Mas é um dia em que é extremamente, eu acho, difícil pensar, mensurar ele no nosso coração, mas vai ser extremamente necessário acontecer. É a ordem de crescer e multiplicar, de constituir família, desde o Éden, desde esse texto que nós lemos ali da criação, do mundo, do homem e da mulher, da instituição da família. Vai chegar um período em que eles vão se unir, um homem e uma mulher, e vão deixar os seus pais e vão constituir sua família. A grande dificuldade, e a grande verdade é que os nossos filhos estão crescendo e eles vão continuar crescendo. O tempo não vai parar para eles, e passa um piscar de olhos essa condição. Mas para nós pais, a gente sempre acha e continua pensando que eles são crianças. Eu estou lendo um livro curtinho lá, mas é cuidando dos filhos na adolescência, E a adolescência é um momento complicado para a gente entender, a cabeça dos nossos filhos. E quando penso que logo essa adolescência vai passar, logo vai chegar alguém lá e querer pedir namoro e vai começar a dar andamento nisso. E esse dia de Gênesis 2, 24, à medida que eles crescem, se aproxima cada vez mais rápido. E o meu coração tem que estar preparado para esse dia. Mas parece que não adianta discutir sobre o assunto, parece que eles sempre vão ser os nossos nenezinhos, os nossos bebezinhos. Parece que a gente fica fechado nisso, que a gente não quer mudar de opinião. Mas isso não deve ser assim, de maneira alguma. Isso não deve se aplicar na vida de um cristão que conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai ser rica, gente, em nos preparar para esses dias de perca. Vamos compreender isso. É um dia que parece uma perca, parece que os filhos vão embora, mas como disse, como também quando há um ente querido, Deus leva. Quando chega no dia de nós partirmos para a eternidade, é um dia de luto, é um dia de dor, é um dia de perca que ninguém quer passar. Mas um cristão ele tem esperança, Com alguém que dorme em Cristo vai ressuscitar e vai viver eternamente. Então nós temos que ter uma ideia sobre esse tipo de assunto, de que não é o fim das coisas, Tem algo eterno começando. E na vida deles está começando um novo ciclo, uma nova fase, que eles vão se tornar independentes de nós. O nosso papel nós já fizemos, executamos o nosso papel, bem feito ou não, Nós temos que aprender isso, que essa é a missão apostólica dos pais, é preparar os filhos para esse momento. É preparar não somente o nosso coração para esse dia de partida, de Gênesis 2, 24, mas prepará-los para também esse momento. E o mais desafiador, pelo que eu tenho visto ultimamente, talvez as duas coisas estão quase comparadas. O pai não quer mandar o filho embora e também tem essa dificuldade de preparar os filhos. Porque hoje confrontar é difícil.
né, corrigir eles, impor as coisas para eles, não é fácil. E os jovens vão hoje escutar aqui também um pouquinho. Deus vai falar no coração de vocês também. Mas a Bíblia nos ensina que isso vai acontecer. Não é se, vai acontecer. Tende a acontecer. Nas nossas vidas isso tem que ocorrer. Uns mais cedo, outros mais tarde, né? Eu, no meu caso, saí da minha casa, dos meus pais, da minha parentela, com 17 anos, mas não no intuito ainda de encontrar uma mulher e constituir uma família. Eu saí a trabalho, né? Vim aqui para Maringá, depois de um ano eu conheci a Digníssima. Aí nós constituímos, né, uma família. Mas os pais hoje tendem, né, a adotar uma atitude não apostólica, mas uma atitude paternalista. Ou seja, o que isso quer dizer? Queremos que os nossos filhos permaneçam sempre crianças, sabe? Sempre à nossa roda, debaixo dos nossos olhos. E se olhar para a palavra de Deus, querido, isso é contrário à palavra de Deus. Isso é um grande erro. Nós segurarmos os nossos filhos debaixo dos nossos braços quando adultos, porque nós estamos, né, limitando eles a crescerem, pois já tem um tempo determinado para todas as coisas, e eles não vão ser criança para sempre. Agora eles estão ali na dependência, daqui a pouco a adolescência, aí chama ele na porta da escola, chega lá e nem eles gostam. Chega lá com a Gabi, eu brinco com ela de vez em quando, falo, Gabi, eu vou entrar lá dentro, vou chegar no meio da sala, vou falar, meu nenê, me deixa você. Nem eles querem essa situação, porque já não é mais um bebê, agora é uma adolescente, e agora ela tem que acordar para a vida. Agora adivinha quem vai ter que abrir os olhos dela para acordar para a vida? É a sua mamãe, né? E hoje a gente até brincou antes de vir, né? Mas que tem hora que eles querem correr um risco, né? Já que eu não estou fazendo nada mesmo, eu vou deixar Deus me usar para tirar minha mãe do sério. Aí está faltando 2 minutos para sair para ir para a igreja, ela vai querer fazer um omelete para comer. Você está brincando com a tua mãe. Não corre sérios riscos da sua saúde, isso, tá? Amém, gente? E a gente acha que eles não vão crescer, que esse dia não vai chegar. Mas vai chegar. É um grande desafio para nós, principalmente nos dias atuais, queridos. É diferente. Eu fiz uma pergunta para a Dani em casa ontem, né, ou hoje pela manhã. Falei assim, qual foi, né, a forma com qual você foi direcionada a esse dia? E eu olhei para a minha vida também. Como me prepararam para esse dia? Alguns são privilegiados de nascer em um lar cristão. E são educados na palavra do Senhor. Se preparando, né, para ser um homem íntegro, uma mulher, né, que auxilia o marido. Se preparar para essa condição, biblicamente. Outros são instruídos no trabalho, que é extremamente necessário. As tarefas de uma mulher, as tarefas de um homem, né? Eu lembro que o diálogo sobre alguns assuntos era pouco falado dentro da minha casa. Por exemplo, quando fosse falar sobre sexualidade, era um tabu. Sentar com os filhos e antes falar abertamente sobre sexo na adolescência. Hoje não, a gente fala abertamente com os nossos filhos. Hoje talvez a dificuldade é falar um pouco sobre trabalho, porque tem alergia a trabalho, a maioria dos adolescentes. E nós aprendemos como trabalho? Olhando para o pai e para a mãe, e eu me lembro de 2 situações. Primeiro fala assim, uma experiência de como eu aprendi a trabalhar cedo. Com 12 anos saí para vender alface e galinha na rua. E na escola eles falavam, não, Zé Galinha, aí tinha dinheiro no osso para tomar tubaína. Comer corinho, né? Hoje é os pururuca, né? Aí tinha dinheiro, né? Mas por quê? Porque eu olhava minha mãe trabalhar 12 por 36 de enfermeira no hospital. E você pensa que a tarefa de casa ela deixava sem fazer? Ela trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Chegava em casa e ia fazer as tarefas da casa, fazer almoço, preparar as coisas. E meu pai trabalhava a semana inteira fora, no DR, essas empresas de asfalto, só vinha no sábado. E quando ele vinha, ele entregava o dinheiro para ela, falava, está aqui para você pagar as contas. E só que juntava com o dela e supria as necessidades da família. Aí tinha pouco tempo para conversar com os filhos sobre essas coisas. Mas nós observamos que a vida não era fácil. Que o churrasco só acontecia lá de vez em quando, que um refrigerante tinha só de vez em quando, que uma maionese era só de vez em quando, era um evento.
o Danone era 6, né, potinho de Danone, e tinha aquilo lá uma vez na compra, e era 3 irmãos, então era 2 para cada um, vem 6 na bandejinha, você sabe disso quando você vai no mercado comprar, vem 6, é 2 para cada um, tomou, tem 30 dias para tomar só no outro mês, irmão. E aí você vai aprendendo e a valorizar as coisas. E hoje parece que nós paramos com isso. Ensinar aos nossos filhos o valor das coisas. Eu falo, essa palavra mexeu muito comigo. Eu estava ali olhando para isso, falei, tem hora que passa desapercebido, que uma hora vai chegar alguém aqui e vai levar ela. E será que ela vai estar preparada para ser a mulher desse homem, para somar com ele? Para que a casa e o lar seja agradável, para que eles vivam uma vida plena em Deus e não venha faltar nada para ambos e para os filhos que também eles vão gerar? Será que eu estou preparando? Será que eles vão olhar para mim e ver essa condição de trabalho, de dedicação, mas eu tenho uma oportunidade de fazer algo diferente ainda? Hoje ela nasceu num lar cristão, eu posso edificar a vida dela na palavra de Deus, posso dar o exemplo de trabalho e também ensinar ela como que ela deve se comportar com o marido, para que eles vivam bem e construam outra família. E nós precisamos compreender isso para a gente parar de sofrer com essa partida, entender que nós temos essa missão apostólica, preparar eles para um lar top, para que eles tenham um lar fundamentado na palavra e que ela seja a melhor mulher que um homem possa ter, para ela garantir um ambiente saudável para ela viver. Porque se ela fizer a parte dela e encontrar um homem que faça também a parte dele, eu estou tranquilo. Eu cumpri a missão e de vez em quando eles vão vir em casa para almoçar, e eu vou me mandar para almoçar, irmão. E quando chegar a meia-idade, né, nós geramos cedo os filhos, quando chegar a meia-idade ali, eu vou curtir a baixinha, nós vamos passear, nós vamos para lá, para cá. E quando eles virem, né, nós também vamos na casa deles, de preferência ir lá, né, para filar a boia lá um pouco, né? Mas essa é a intenção nossa, é o que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, que o nosso propósito, né, de pais apostólicos é gerar, cuidar, capacitar e enviar. A gente tem que ter isso no nosso coração. E eu quero chamar a tua atenção para esse versículo, nessas condições, 3 condições aqui para nós. Primeiro, que nós já estamos discutindo sobre o deixar o pai e a mãe. Vai ser difícil lidar com esse dia? Vai, mas nós vamos ter que lidar. Vai acontecer, naturalmente vai acontecer. Os nossos filhos precisam chegar à idade adulta, vão chegar à idade adulta. Nós não podemos aprisioná-los para sempre debaixo das nossas asas. Isso é travar eles. Olha para a condição de gerar um nenê. Já começa por aí. As mulheres, né? Fica 9 meses no ventre lá. Tudo que a mulher come, automaticamente o nenê se alimenta. Sim ou não? Quando nasce, o que é a primeira coisa que eles fazem? Corta o cordão umbilical. Aí o nenê já vai ter que se virar, começar a mamar, fazer força para mamar. Eu sei que eu lembro quando está lá no hospital, as enfermeiras forçam lá, ensinar o bebê a mamar, e só sai de lá depois que ele consegue pegar o peito, para ele se alimentar, ou senão vai ter que passar por um processo que nós passamos com a Gabi, de tirar o leite do peito, dar chuquinha, dar uma mamadeira ali, comprar o leite de lá. Então tem que preparar e forçar a criança a se alimentar sozinha. Ela vai começar, desde pequenininho, desde bebezinho, a começar a se tornar, de certa forma, independente, né? O pai vai ter que, a mãe vai ter que tratar, a Mari lá, cuidando, dando de mamar, trocando fralda, mas no momento a fralda vai deixar. O pai vai agradecer, o dinheirinho vai sobrar no bolso para a fralda, né? Se não vir outro time grande aí que é forte no propósito. E as fases vão mudando, né? E chega um momento que eles vão atingir a adolescência e a idade adulta. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso, aceitar cada fase dos nossos filhos e pedir direção de Deus para cada momento poder ensiná-los, poder prepará-los para esse dia. E é bênção cada momento. Quem mais aprende somos nós. E nós precisamos deixar um legado para eles, né? E o temor do Senhor é a primeira coisa, né? O Salmo 128, Alex, coloca no telão para nós.
quero fazer essa leitura rápida desse salmo. Que o último versículo fala que nós veremos, né, os filhos dos nossos filhos. Isso é dádiva, isso é um presente de Deus para nós. Mas olha lá o texto: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor, feliz o que teme o Senhor. Nós aprendemos aqui esses dias que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós estudamos aqui na escola ministerial, né, sobre Eclesiastes, sobre Provérbios, e aprendemos muito sobre isso. Aquele que anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho. Esse salmo já nos ensina a respeito de trabalho. Será bem-aventurado, será feliz e será próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Sinal de bênção. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e que você veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Então, bem-aventurado, amado, você que teme o Senhor e que tem uma família, né? E que vai constituir essa família aos pés do Senhor, ensinando eles, deixando esse legado de temor do Senhor. Terá os filhos ao redor da sua mesa. Os filhos vão constituir a família, mas continuam sendo seus filhos. E vem com bônus, porque logo logo você vai ter netos, né? E vão trazer, e vão estar ao redor, né? Ao redor, não ali de novo, né? Já estão crescidos, indo. Isso é bênção para as nossas vidas. É uma ordem natural das coisas, é o que Deus planejou para nós. Se isso não acontecer, estamos falhando em alguma coisa. Estamos privando os nossos filhos. E a pastora Beth usa uma palavra sempre assim nas suas ministrações, e eu observo que ela fala assim, aqui nós podemos ver isso, aqui nós podemos ver isso. E ela usa o termo sofisma, né? Várias vezes a pastora Beth usou esse termo. E nós criamos também para a educação dos filhos sofismas em relação aos nossos filhos. O que é sofisma? Vou novamente trazer o significado dessa palavra. Sofisma é um argumento enganoso, que parece lógico, mas que na verdade tem uma falha de raciocínio ou premissas falsas, com o intuito de induzir alguém ao erro. Isso é sofisma, algo que parece verdadeiro, mas que não é, né? Aí eu olho para uma fala que nós falamos muito para os nossos filhos. Eu acho que todos aqui devem talvez ter pronunciado isso. E nós dizemos assim: tudo que eu não tive, agora eu vou dar para os meus filhos. Parece maravilhoso, né? Tudo que eu não tive. Aí você vai recordar da tua infância, as lutas, essas coisas que deveriam ser tão valorizadas, né? Como esses exemplos que eu dei, que eu tive de experiência olhando meus pais e a dificuldade deles para nos sustentar e educar. Eu olhando isso como se fosse algo tão ruim assim, mas isso me forçou a ser um homem trabalhador, porque aquilo ali foi uma escola prática sensacional, porque eu vi que era difícil as conquistas, mesmo que as palavras faltassem, mas a vista, o testemunho vivo, a carta viva de um exemplo de um pai ou uma mãe que se esforça tanto para sustentar um filho. Então, falar isso às vezes parece lógico, parece correto, mas pode causar sérios danos ao futuro dos nossos filhos, e nós não damos conta disso. Talvez isso se torne um sofisma, um engano na nossa mente, porque isso vai trazer aos nossos filhos uma falta de responsabilidade sem tamanho, porque o dar tudo para eles, que nos nossos olhos parece ser maravilhoso, nada mais tem hora do que mimá-los além da conta. Tudo vem de mão beijada, é só estalar o dedo ou mandar um WhatsApp, acabou, estou precisando disso, daquilo outro, e aí vai suar mais um pouco para chegar, ai coitadinho. Sim, é assim ou não é? Estou falando alguma mentira aqui, querido? Nós forçamos eles, induzimos eles com esse sofisma a não valorizar as coisas,
a não saber ouvir um não. Tem vezes que você fala não para um filho, quase rola no chão, esperneia, pula, grita. Esse dia eu vi um vídeo no WhatsApp de um pai que teve que arrancar o PlayStation da TV, porque o menino estava morando ali no PlayStation, e ele botou no fogo, na churrasqueira. Pensa no escândalo que esse moleque fez. Quase que arrancou os cabelos com a mão, assim, tão bravo que o moleque ficou. Mas por quê? Porque não valoriza a luta do pai. Não sabe o tanto que soa para alcançar essas coisas. E quem é o culpado disso? Somos nós. Com esses sofismas que nós criamos. Que ninguém pode falar não para a criança. Que eles não podem passar um dia de dor de barriga. De que não pode ter uma necessidade nenhuma. Porque o que eu não tive, eu tenho que dar para eles. Querido, dentro das nossas possibilidades, Deus conhece o nosso coração. Às vezes você quase se mata para fazer isso e pensa que está fazendo bem. Na realidade, às vezes nós estamos atrapalhando a construção do caráter dos nossos filhos. E a construção do caráter deles hoje vai definir o que eles vão ser amanhã. Os pais que eles vão ser amanhã. O tanto de esforço que eles vão fazer amanhã. Outra frase que nós falamos são meus bebês, meus meninos. Parece bonitinho, né? Mas é como se nós castrássemos o potencial deles serem adultos. Ai, coitadinho, tão pequenininho, tão bonitinho, tão perfeitinho. Não pode nem pegar uma bucha para lavar uma louça, que vai machucar a mãozinha. Tem nojinho de pegar. A briga, essa aqui hoje vai ouvir bastante. Porque assim, ai, credo, lava uma louça, credo. Gente do céu, faz o credo antes. Mamãe, o pai da época nossa, é que nós não somos tão assim, nós só somos experientes, né? É ou não é? É assim, não é? Você tinha escolha? Desobedeceu uma ordem, será que o chicote estralava? Com certeza estralava. Você não pedir silêncio, se você interromper sua conversa, passasse, sem dar bom dia, sem dar boa tarde para a visita, era lá que eu vou educar você. Sinal você ter respeito com os mais velhos. Chama. E a gente aprendeu, nós aprendemos a valorizar essas coisas. Eu olho, né, e vejo hoje ainda os familiares lá que moram no sítio, as moças casam super novas ainda. E eu vejo as meninas que foram criadas no sítio lá, excelentes mães, donas de casas extraordinárias, porque foram criadas ali no batente, ajudar a cuidar da lavoura, ajudar, né, matar animal lá no sítio, preparar o almoço cedo, porque na roça o almoço é 9h30, 10h da manhã. Então tem que acordar com o galo cantando, já tem que pular cedo. Hoje, meio-dia, dá uma treta para acordar. É complicado. E os filhos estão lá de camarote nos assistindo. Nós sermos acomodados. E aí nós queremos cobrar que eles sejam trabalhadores. Poxa, está errado esse negócio aí, ué. Amém? Então tem alguns sofismas que nós temos que desmanchar da nossa mente. Amém? Nossa missão é apostólica. Temos que torná-los um grande homem e uma grande mulher. Os que têm filhos homens, eu acho, na minha opinião de pastor, que o filho homem, a responsabilidade do pai e da mãe é maior. Porque ele vai um dia levar a filha de alguém para morar com ele. E no contrato não tem devolução. É algo complicado você ensinar que o menino tem que pegar a minha Gabi, que é a minha joia, ali, o meu presente de Deus, e cuidar dela no extremo. Porque eu vou estar ali, cuidando dele. De vez em quando eu vou lá fazer uma visita. Ei, cara, estou de olho no senhor, né? Então você pensar assim, da forma que eu cuido da Dani, eu quero que alguém cuide dela. E você tem que pensar que o teu filho vai cuidar de uma moça.
Só que em contrapartida eu tenho que ensinar ela a zelar por esse camarada, a corresponder ao amor dele, a somar com ele, a respeitar ele e a ser uma mulher batalhadora junto com ele. Não é cruzar os braços e achar que o meu marido tem que fazer tudo e eu nada. Não é desse jeito que funciona. Nós temos que entender essa missão. Pais apostólicos, ser apostólico, querido, esse tema para hoje significa, fundamentalmente, ser enviado para uma missão. Esse é o apostólico, o apostolado, ser enviado, para uma missão direta. Um apóstolo, ele é um enviado para evangelizar, para aplicar e pregar as boas novas de Jesus. Não, o apostolado é isso, você seguir uma missão, ser enviado para fazer algo. Por isso trouxe isso para essa noite, porque nós vamos enviar os nossos filhos para uma missão. Nós temos essa responsabilidade de ensiná-los, ensinar tudo na vida deles, formá-los para esse dia de Gênesis 2, 24. É a responsabilidade de ensiná-los a construir uma família e cuidar dessa família. É ir de fazer discípulos, como Jesus nos ensina, a grande comissão de pregar o Evangelho. Primeiros discípulos que nós temos são os nossos filhos. Além de ensinar as boas novas para ele, que são os primeiros discípulos nossos, nós temos que ensinar os valores cristãos, os princípios da palavra de Deus, e um deles é a instituição de uma família. E eles precisam ser independentes de nós depois de uma certa idade. Coloca para mim algo para nós aprendermos a ensinar esses valores para eles, dessa comissão que nós temos. Deuteronômio 6, por favor, Alex, nós vamos ler do 1 ao 9. Quero ver que você acompanha aí na palavra do Senhor. Essa é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês a cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Está direcionando ao povo que estava indo, para Canaã. Então, esse é o decreto, as ordenanças que o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês. Moisés falando ao povo, para que vocês cumpram na terra a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, ao 2, desse modo, vocês, seus filhos e os seus netos temerão o Senhor. Amém? Salmo 128, as bênçãos lá está, bem-aventurado, o quê? Teme o Senhor. Então, de modo que vocês, guardando essas palavras que estão sendo ensinados, que nós estamos ensinados aqui dia após dia, o Evangelho, a palavra de Deus, desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham uma vida longa. Quando você obedece, quando você guarda os mandamentos, a palavra diz que nós temos vida longa, O mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre essa terra. Isso é para os filhos também. Princípio de honra que traz uma bênção sobre as nossas vidas. 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso sobre a terra, onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então tem um princípio para nós: ouvir e obedecer, E nós teremos vida longa, seremos numerosos, veremos os filhos dos nossos filhos. 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que eu ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as
como um sinal nos seus braços e prendas na tua testa, e escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então nós precisamos já começar a ensinar e preparar os nossos filhos, ensinando a palavra do Senhor, para que eles possam ser prósperos, para que eles possam ser numerosos, para que eles possam ter vida longa. Isso é o primeiro que nós temos que fazer, é o princípio, para nós, como sendo pais apostólicos, e tendo os nossos filhos como os nossos discípulos. Porque um dia eles vão se unir e vão nos deixar. E para esse dia eles precisam ter o caráter formado, o princípio de fé estabelecido. Isso depende inteiramente dos pais. Isso depende de nós. Não temos que jogar na salinha lá e deixar na responsabilidade dos outros. Ali é um momento de palavra, um momento de ser edificados, um momento de receber também uma palavra para o coração deles, mas em casa tem que ser o primeiro lugar onde eles vão ouvir os princípios bíblicos para serem um homem e uma mulher segundo a palavra de Deus, para que eles mantenham um lar cristão, para que eles mantenham uma unidade, para que eles consigam conservar um casamento sem ser mais um número de divórcio por aí. Essa é a realidade para nós. Essa é a nossa responsabilidade. Esse dia vai chegar nas nossas vidas. Os nossos filhos vão partir. Só que nós vamos ajudar a contribuir para um futuro e uma família sólida para a vida deles. Essa é a responsabilidade que nós temos hoje. Porque o texto diz que um homem vai deixar o seu pai e a sua mãe. O texto não diz que um menino vai deixar o seu pai e a sua mãe. E vai se unir a outra menina. E eles vão brincar de boneca. E eles vão, ir para a escolinha. Não. Eles vão se unir e se tornar uma só carne. Quando o homem se torna uma só carne com a sua esposa, quando ele coabita com a sua esposa, eles têm relação, não briga de boneca não. Relação gera filho, não é cegonha que traz criança. Filhos, relação geram filhos, filhos vão gerar para nós netos. Isso é bênção para as nossas vidas. E essa é uma responsabilidade que nós temos que formar. Primeiro um homem, não um menino. Porque senão vai ser como a gente usava antigamente, falar, a volta dos que não foram. Não falava, o filme A Volta dos que não foram, ficava brincando na escola, falar essas coisas. Senão, se um menino levar outra menina, você pode ter certeza que em breve vai voltar. E vai voltar porque nunca foi. Porque nunca foram um homem e uma mulher. Saíram 2 meninos e talvez vão voltar com mais meninos para os vô cuidar. E os vô vão ter um monte de menino para cuidar. Um monte de responsabilidade para fazer. Então nós precisamos entender isso. Ensinar o menino a ser homem. E é um desafio tremendo. O homem não é só nascer com o pênis, não. Para se denominar um homem, Não é só isso, não. Não é só ter o órgão genital masculino, não. Isso biologicamente, torna você uma pessoa do sexo masculino. Mas homem, no contexto bíblico, vai muito além do que só nascer com um membro do sexo masculino no meio das pernas. Essa é a realidade para nós. E nós temos que aprender isso. Porque hoje as pessoas estão preocupadas com o que define, homem e mulher e essa questão. Mas e o caráter? E a hombridade? E a honestidade? Um homem que vai lá retirar a filha de alguém para morar com ele, para ter relação com ele. Ele precisa ser um cara formado, um cara com uma cabeça boa, um cara trabalhador. Porque ele está tirando um dos bens mais preciosos que alguém pode ter. Porque os filhos são a herança do Senhor. Essas meninas aqui representam muito na nossa vida. Depois de Deus, são a coisa mais preciosa que nós temos. E talvez pode ser o filho de um de vocês que vai assumir essa bronca. Espero que vocês façam bem o trabalho. Sério. Espero que vocês peguem essa palavra no coração de vocês nessa noite. É sério, irmão.
É sério, eu sei o endereço de tudo. Ai Deus, estou brincando um pouco, né? Mas pensa numa coisa séria. Pensa numa coisa séria. Se fosse olhar bem assim para a condição do início, quando eu conheci a madame aqui, eu teria a mesma atitude que a Nelma teve no começo. Medo. Esse cara aí, meu Deus. Tem que orar muito para Deus transformar ele, porque a aparência e o estereótipo não ia dar futuro, não. Só que Deus tinha um plano de transformação na minha vida e é algo esporádico que aconteceu, né? Por isso nós precisamos ter esse cuidado aí nas escolhas e na preparação, porque um caráter tinha sido formado dentro. Apesar de se desviar para as coisas do mundo na adolescência, mas um princípio de trabalhador estava ali marcado dentro do coração. Um pai que chegava todo sujo de graxa, mas chegava com a sacola do mercado, chegava com um dinheirinho, né, fazia o churrasco para a mãe, buscava a mãe no serviço, comprava doce para ela, ia lá na padaria esperar ela chegar, sair, fazia o almoço de domingo para quando ela chegasse ali, estava tudo feitinho para ela comer e descansar, porque ele sabia que a luta dela de 12 por 36 e mais a casa era uma tarefa árdua. Isso porque ele enxugava um álcool nervoso, mas ele era homem, e ele foi criado sem pais. O pai abandonou quando, no passado anteriormente, o pai matou a mãe e fugiu. E ele foi um morador de rua, tinha tudo para dar errado, mas Deus fez um homem. Talvez a dureza daquela vida fez ele ser um bom pai. A maioria leva para outro caminho, mas muitos não. Eu já ouvi o tio falar muita coisa de coisas que ele assistiu, mas se tornou um excelente pai. Fez o oposto também. Quantos fazem isso? Mas muitos não. Então é melhor não correr o risco, é melhor você ser um bom exemplo, para que eles não tenham desculpa de se tornar um mau exemplo. E usar isso, como pretexto, porque a gente ouve muito isso hoje. Ah, mas eu uso droga, eu faço isso porque a minha família é desestruturada. Vê muito isso, eu estou indo na casa de recuperação, eu vejo isso com frequência. Pessoas que não querem assumir responsabilidades, porque ser pai é responsabilidade. Ser pai e assumir um casamento gera despesa. Então nós temos que ensinar que um homem ele tem que trabalhar para suprir a sua família. E muitos não querem essa responsabilidade, preferem viver nas ruas, dependendo de uma ajuda, de alguma coisa. Por quê? Porque se eu sair da zona de conforto, e se eu arrumar uma família, eu tenho que arrumar um emprego. Emprego eu tenho que cumprir horário. Eu tenho que ter responsabilidade. Não, eu prefiro ficar com a vida assim. E muitos não estão preparados para assumir esse tipo de responsabilidade. Mas nós, pais, temos que ensinar. 1 Timóteo 5,8, Alex, por favor, dá seguimento nessa questão da responsabilidade do pai apostólico para você entender a sua responsabilidade. Olha lá. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Todos aqui são cristãos, amém? Se você não cuidar da sua família, você negou a fé e é pior que um descrente. Paulo escreve isso a Timóteo. Se você não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Cuidar da sua família exige proteger, suprir, dar direção, ensinar, capacitar para enviar. Essa é a nossa responsabilidade como pais. É fácil fazer isso? Tem uma responsabilidade enorme. Você tem que trabalhar, chegar cansado, educar, parar, conversar, ouvir, ver o que está acontecendo, olhar a situação que eles estão, direcioná-los para essa vida futura. É mais fácil chegar, deitar no sofá e jogar o celular na mão deles. É mais fácil, mas as consequências depois nós não vamos poder reclamar do que vai vir, do que vai acontecer. Temos que nos posicionar urgente em relação a isso. Amém? Nós precisamos compreender isso. 1 Coríntios também 16, 13.
fala para nós a palavra do Senhor, 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Temos que ensinar os nossos filhos homens a serem homens de coragem, homens fortes, que façam tudo por amor. Daí lá em Efésios 5, 25 vai dizer que os maridos devem amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então nós temos que ensinar que os nossos filhos homens têm que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto sacrificial de entregar sua vida por ela. Esse é o ápice que nós temos que enfiar na cabeça de cada um dos jovens, dos homens. Eles têm que amar as suas esposas nesse ponto. E se alguém amar a Cristo, se alguém amar a Deus sobre todas as coisas, como o Deuteronômio fala, como o único Senhor, nós estamos seguros, nossos filhos vão estar seguros, os nossos netos vão estar seguros. Então nós precisamos ensinar a formar este homem e não um menino, para que quando chegar na porta da nossa casa, chegue um homem que vai se unir a uma mulher e eles vão se tornar uma só carne. Amém? Glória a Deus por isso. E não é só o homem, que o homem vai ter essa responsabilidade de você ensinar ele a obedecer os mandamentos, a suprir a sua família, a trabalhar. Você vai para Provérbios, você vai ver um monte de texto falando que o homem tem que trabalhar, que ele tem que observar a formiga, dentre outras coisas, do suor do trabalho do homem que ele vai comer, aquele que não trabalha também não come. Então essas coisas nós vamos ter que ensinar aos filhos, que o homem ele precisa trabalhar. E hoje, quantas pessoas perguntam para nós nas ruas, Ainda conversei hoje com o tio Áureo, por exemplo, vagas de emprego. Me ligaram na hora que eu estava conversando com ele, perguntando se eu sabia de alguém, o Alexandre me ligou, perguntando se eu sabia de alguém para indicar para emprego. Pensa numa luta, você saber indicar alguém para emprego, porque ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. E quando você indica, você corre o risco ainda de alguém depois te ligar e falar assim: vixe, você mandou aqui para mim, foi um BO do grande. E a pessoa só me dá atestado e me dá trabalho. Então, para você ver a questão que está, e isso é o que? Falha dos pais em preparar os filhos para assumir responsabilidades. Amém? Principalmente o homem. A mulher também vai ser formada, porque o homem vai lá e vai se unir à sua mulher. Agora, o que se espera de uma esposa? Eu podia fazer essa pergunta, mas o que se espera de um marido? Não fiz. Não vou ser injusto com as mulheres, mas o que se espera de um marido? Primeira coisa que os filhos acham que precisam ter, e a mulher deve ter, no coração dela para ele estar em paz, é segurança. Sabe quando o marido está em casa e a mulher e os filhos se sentem seguros? Ela chegou, agora nós estamos seguros. Porque ele chega para trazer paz, ele chega para trazer segurança, ele chega para trazer a provisão, porque geralmente o pai nunca chega de mão vazia, sempre ele chega com alguma coisa. E o ambiente está seguro, se sentem protegidos. É difícil, mas hoje quando chega o pai, às vezes, eles se sentem com medo, se sentem acuados, muitas das vezes amedrontados, porque chegou a violência, chegou agora a discussão, chegou agora aquele que vai nos castigar, que vai nos bater, que vai atacar a nossa mãe, entre outras coisas. Que quadro terrível. Nós, homens, eu se perguntar para as mulheres, o que você espera do seu marido? Qual seria aquilo que a tua esposa ia falar para você? Espera um beijo, uma pergunta de seu dia foi bom, as crianças deram trabalho, o seu trabalho hoje foi legal, está precisando de alguma coisa, quer ajuda? Coisas normais de um dia de um casal saudável. Amém? Amém. E o que se espera de uma esposa bíblica? Uma moça que vai se formar, e nós vamos formar elas que estão lá de pé lá no fundo, a Gabi aqui, essas jovens, Respeito, honestidade, decência,
Como é difícil hoje olhar e observar nas ruas, né, nas mulheres, assim, decência, jeito de se vestir, de olhar, de se comportar. Cuidado. Aí eu vou entrar nesse detalhe aqui, porque é de extrema importância. Quando eu falar cuidado para as mulheres, que nós pais temos que ensinar as nossas filhas a ter esse cuidado, cuidado vai envolver cuidado com a casa. Cuidado com a casa, que é limpeza, organização, comida na hora certa. Isso envolve os dois, que até a mulher que trabalha também, mas principalmente a mulher. Pastor tem que falar isso hoje. Você acredita que tem? Quase que o pastor tem que ir nas casas e ensinar, lavar a louça, passar pano, lavar aqui, que a máquina tem que ter alguém para apertar o botãozinho, tem que ter alguém para pôr roupa lá dentro, tem que pôr sabão lá dentro. É quase nesse nível as coisas estão andando, e tende a piorar se nós não ensinarmos coisas básicas. Então tem que ensinar as moças de hoje a ter cuidado com a casa, porque quando você cuida da casa, você está cuidando do seu marido, você está cuidando dos seus filhos, você está tornando o ambiente agradável. E não é só a limpeza da casa, a limpeza física. Tem que ensinar os jovens a tomar banho, a brigar, falar assim, vai para o banheiro tomar banho. Não, mas já tomei ontem. Pensa o namoro daí, chegar e que cheiro estranho. Aí olha na sola, assim, com o sapato. Né? Aí a namorada que está cheirosa fala, meu Deus, o que eu fui arrumar? Mas tem que ensinar essas coisas básicas, né, que é extremamente necessário. As mães, os pais, ensinar as filhas a cozinhar, a não viver de miojo, a não viver de cachorrão e de iFood. Porque se o marido e ela às vezes não tiver condição financeira, né, eles vão filar boia na casa dos avós no almoço, na janta. Vai lá, ainda. Então é sério, porque eu vejo isso. E hoje, amado, não é por nada não, mas um casal vai comer um lanche hoje, é 100. Se tiver 4, tiver 2 filhos, vai para 200. Se você pôr uma vez por semana, é quase 1000. Vai vendo. E aí os adolescentes não têm nem noção. Às vezes quer namorar, mas não tem dinheiro para pagar nem o sorvete. Aí tem que pedir para o pai, para a mãe, dá um dinheiro para mim comprar um sorvete para namorar. Ah, eu quero namorar, se vira. Estou brincando, mas é por aí, né? Então a mulher, nós precisamos ensinar isso, princípio de respeito. Que a mulher, ela vai se submeter ao marido, ela vai ter que se submeter ao seu esposo, a autoridade dele como líder da casa. E isso é um tabu para hoje, porque as mulheres também estão trabalhando, porque as mulheres também estão, às vezes, assumindo o lugar do marido. E quando ela assume o lugar do marido, ela se atarefa, ela fica atarefada, preocupada, sobrecarregada, e isso vai trazer consequências para o casamento. Isso é fato. Porque o marido depois vai querer cobrar as mesmas coisas, mas ela assumiu um papel que não é dela. Entendam isso, com todo o carinho do mundo. Provérbios 31 vai falar de uma mulher que é um padrão excelente. E fala assim, eu vou ler alguns versículos. Primeiro do 10 ao 15, eu vou encerrar depois dessa leitura aqui. E nós vamos orar, porque senão os irmãos vão ficar bravos com o pastor. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Ela é muito mais valiosa que os rubis. E é verdade, irmão. Se você encontrar uma esposa exemplar, você tem que agradecer muito a Deus, porque é extremamente valioso você ter uma pessoa que se comporta bem, que te respeita, que é honesta, que luta com você. Porque quando você encontra essa esposa, o homem não vai medir esforços para trabalhar e sustentar, e amar, e cuidar dessa mulher, porque ela te traz alegria e te coloca para cima. Fala, vale a pena eu lutar junto com essa mulher, porque é um rubi, velho.
ao tesouro da tua cidade. Gol. Glória. 11. Seu marido tem plena confiança nela. Olha que maravilhoso isso. E nunca lhe falta coisa alguma. 12. Ela só lhe faz bem e nunca o mal. Grava isso. Grava isso. Ela nunca, vou ler alto de novo. Ela nunca lhe faz, ela só lhe faz o bem. Quase que eu me enrosquei. Quase que eu me compliquei, viu? Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus por esse versículo maravilhoso. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. O 15. Eu quero chamar a atenção para nós também. Antes de clarear o dia, ela se levanta. Prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Eita glória! A serva é as filhas, você tem 2. A Mari tem 3 filhas, né, Marquinhos? Tem um monte ali para ajudar. Delega a função, fala, você faz isso, você faz aquilo, embora que, né? Antes de clarear o dia. O Rafa tem até um despertador lá já, que é o galo do vizinho, para ajudar ele nessa parte. Amém? Atentem-se para as coisas simples. Mas você acha que isso não vai favorecer o casamento? Se a esposa se importar em acordar cedo, né? O marido também de vez em quando para levantar. Aí quando o outro for levantar, o café já está pronto na mesa. Ó, vai trabalhar em paz. Deus te abençoe. Dá um beijinho. Né? Se acordar mais cedo ainda, e os filhos estão dormindo uma hora boa, para o casal estar tranquilo. Né? Então aproveita essas coisas, acorda cedo. 20. Versículo 20, pro lado 15 para o 20. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Conversamos hoje ainda no áudio sobre hospitalidade, cuidar dos necessitados, se preocupar com quem precisa. Isso aqui o povo judeu ele tinha que ter essa prática no coração deles. Praticar a hospitalidade, né? Sem saber acolher anjos. Isso é algo que nós precisamos ter, tanto homem quanto mulher, né? Atender às necessidades, é coração bondoso, caridoso, né? É se compadecer, é se colocar na dor do outro. 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Isso nós precisamos ensinar as nossas filhas a agir com o seu marido, com todas as pessoas, com sabedoria e com amor, não aos berros, aos gritos, estresse e gritaria, né? Conviver com uma mulher goteira, né? É horrível. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Que homem quer uma esposa preguiçosa? Falemos a verdade, queridos. Quem gosta? E que mulher que quer um homem preguiçoso também? Ninguém quer. Então nós precisamos fazer isso e ensinar os nossos filhos a se comportar dessa maneira, né? E as esposas vão aprender em Efésios 5 também, que ela precisa se sujeitar ao marido, no versículo 22, Efésios 5, 22, da forma que o marido tem que amar a esposa tem que se sujeitar ao marido como ao Senhor, como a Deus, pois o marido é o cabeça da mulher. E como é difícil hoje compreender essa situação. E por quê? Porque o homem não quer ocupar esse lugar. Porque é muito mais fácil eu jogar a responsabilidade no colo da minha esposa e falar para ela, se vira, eu vou ficar aqui de bração cruzado e você vai ser a cabeça. Você vai assumir as responsabilidades, você vai trabalhar para sustentar, e eu vou ficar aqui administrando. Administrando o quê? A coitada está sobrecarregada até o pescoço. E aí chega em casa depois, quer namorar, quer ter atenção, aí está exausta e extremamente estressada, porque ela está fazendo um papel que não é dela. Pode trabalhar? Pode. Ajuda? Deve. Mas a condição de cabeça é do homem. A mulher ela está ali para auxiliar. Tome a sua responsabilidade
de ser o líder da sua casa e pare de ser um banana. E ensine os seus filhos também a terem essa mesma condição de responsabilidade. Tire o peso das costas da sua esposa, que é seu. E ensine as suas filhas a serem assim também, mulheres que vão se sujeitar à autoridade do marido. Só que o marido tem que fazer a sua parte. Amém? Nós precisamos formar, isso depende de nós. Eu quero encerrar, o Ministério do Louvor, se quiser subir, nós vamos orar também, não tem a necessidade. Né? O maior exemplo de visão apostólica para nós, pararmos de ter dó dos nossos filhos e aprender a prepará-los para o futuro que eles têm, é prepará-los para a vida adulta. Nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus e de Deus como Pai, que amou o Filho, sim ou não? E amou todos nós, mas Ele enviou o seu Filho com uma missão extraordinária: padecer por um monte de pecador, né? Entregar sua vida para nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, por um monte de pecador. A maior visão apostólica do nosso Deus, desse Deus tão extraordinário, que não poupou o seu Filho. E nós queremos poupar os nossos da maturidade, das responsabilidades. Nós quase colocamos os nossos filhos em uma bolha ou numa gaiola, para proteger, deixar pendurado lá. Nós quase colocamos eles num quadro, para a gente ficar adorando eles como se fosse um ídolo da nossa vida. Nós temos um Senhor da nossa vida. Os nossos filhos não são o Senhor das nossas vidas. Os nossos filhos são responsabilidades nossas de criá-los, educá-los, supri-los, fortalecê-los, educá-los, ensiná-los e enviá-los. Esse é o nosso papel. Chegou a idade adulta, tenha certeza no teu coração de que você cumpriu o propósito. Seu filho está constituindo uma família. Glória a Deus, porque o Senhor te ajudou a fazer isso. Deus enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Não poupe os seus filhos das responsabilidades. Isso que eu quero finalizar essa noite. Não poupe os seus filhos de responsabilidades. Delegue funções, tarefas, fortaleça-os, né? Encoraja-os, corrija-os, faça eles experimentarem um não, porque lá fora o mundo não vai os tratar com o mesmo carinho, o mesmo zelo e o mesmo sofisma que nós tratamos eles. Ai, coitadinho, ai, nenenzinho, ai, que dozinha. Se eles forem para o mundo lá fora, para o mercado de trabalho, com esse pensamento, vão apanhar muito, vão sofrer muito, até conseguir ser um marido responsável, vai penar, vão passar necessidade, dificuldade, porque nós bajulamos, mimamos, colocamos eles numa bolha. Deus enviou o Filho dele, não preparou um hotel 5 estrelas não, vocês conhecem a história. O Filho dele foi ser filho de pais pobres, não nasceu numa maternidade, nasceu lá na manjedoura. Nós, coitadinho dos nossos filhos, o resultado pode ser trágico. Nós precisamos compreender a grandeza que é ser pai e ser mãe, e não poupá-los de muitas coisas, não. A vida vai ser cruel com eles. O mundo lá fora é cruel. As portas, né, não se abrem assim, de qualquer forma. Deus é quem abre as portas, né, para os nossos filhos e para nós. Eu me lembro quando eu cheguei em Maringá, cara, querido, uma mochila nas minhas costas só, sem nenhum real no bolso, fui vender cueca, pano de prato, panela. Eu conheci a Dani um ano depois. Com o tempo Deus vai fazendo as coisas. Hoje conheci um pouco da história do tio também ali numa conversa, dificuldades que passam, e que nós podemos ajudar os nossos filhos a, quando passar por essas coisas, tá cascudo, sabe? Saber ter uma dor de barriga,
saber ouvir um não na cara, só não, e bater outra porta de emprego, não, e outra, e não vai desistir, voltar para, ai, coitadinho de mim, falaram não para mim, meu pai já falou 100 vezes não, eu estou acostumado, manda mais um. É assim que nós precisamos compreender e olhar para o nosso Senhor e Salvador e ver que no fim da trajetória Ele cumpriu o propósito. E nós estamos aqui por causa desse Deus que não poupou o seu Filho. E se nós educarmos, formos fiéis à palavra de Deus, nos comprometermos com enviar os nossos filhos, prepará-los para o futuro, pode ficar de pé e nós vamos orar. O resultado na vida deles vai ser extraordinário. Você vai ter filhos, você vai ter netos, e você vai olhar e vai falar assim: eu formei um homem, eu formei uma mulher, Deus deu graças para nós e nos capacitou, e eles são uma família estruturada. Os meus netos vão dar famílias estruturadas, e nós todos vamos deixar um legado, e eu verei os filhos dos meus filhos bem, cristãos, honestos, íntegros, e o melhor de tudo, casais que não se divorciaram, casais que permaneceram até a volta de Jesus, cuidando dos seus e fortalecendo a próxima geração. Esse é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Eu quero assumir essa responsabilidade com essa. Comecei a cobrar algumas coisas dela e vai piorar para o seu lado. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Vai piorar, mas vai melhorar. Isso é que é o gostoso, Gabi. Vai piorar, mas vai melhorar. Porque você vai ser uma mulher e o seu marido vai ser o cara que achou um rubi, que achou uma esposa exemplar. E a Elô também. E se for algum daqui, eu vou cuidar, eu vou olhar. Amém, gente? Vamos orar e agradecer? O Senhor é bom. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse tempo com a tua igreja. Obrigado por falar no nosso coração. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Eu quero, Senhor, junto com os teus filhos, primeiramente, te pedir perdão, porque o Senhor confiou algo tão grande nas minhas mãos. O Senhor confiou, Pai, Senhor, a herança do Senhor. É um presente que o Senhor nos dá, segundo a tua palavra, os filhos. E, Senhor, às vezes nós erramos tanto, Pai. Não compreendemos, Senhor, que esse dia de Gênesis 2:24 vai chegar na vida dos nossos filhos. E a inteira responsabilidade nossa, Senhor, ensinar os nossos filhos, Senhor, a serem adultos, a se comportarem como adultos, a pensarem como adultos, a assumirem responsabilidades de adulto. Então ajuda-nos, Pai. Dai-nos um coração, às vezes, Senhor, que necessita de ser mais duro com eles, porque nós precisamos prepará-los para o dia de amanhã. Porque talvez, Senhor, nós não vamos estar aqui, nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez o Senhor pode voltar para algum de nós, meu Pai, e se eles não estiverem bem estruturados, nós não vamos estar aqui para segurá-los, para defendê-los. Então, Senhor, cada minuto é importante para a formação deles. Cada minuto, Pai, é necessário uma dedicação extrema nossa, por amor a eles que o Senhor nos deu, a esse presente tão maravilhoso e grandioso, Pai, que é algo que, Senhor, não tem preço. Obrigado porque o Senhor nos deu os nossos filhos, Pai, porque eles preenchem também, Senhor, as lacunas do nosso coração, como a tua presença preenche e nos satisfaz completamente. Eles são a alegria da nossa casa, Pai. Ao chegar no final de dia, olhar, Senhor, o sorriso no rosto deles, olhar que estão bem, Pai, isso alegra e satisfaz o nosso coração. E eu oro para que, Senhor, os nossos filhos, quando chegarem, Senhor, também na nossa idade e tiverem os seus filhos, eles tenham o mesmo amor, o mesmo zelo, a mesma responsabilidade, para que possam assim, Senhor, exaltar o seu nome e constituir, Senhor, esta família, uma família segundo a tua palavra. Que cada jovem, que cada criança que se torne um adulto, Senhor, e seja um bom homem e uma boa mulher, que sejam bons maridos, boas esposas, bons filhos e boas filhas.
É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma fala, algo também que eu esqueci no decorrer da mensagem. E eu fui ver, tem umas falas sobre as águias. E é um exemplo, de um animal que constrói os seus ninhos nos altos penhascos. E eles vão criando os seus filhotes ali no ninho, e quando vai chegando na idade de eles começarem a aprender a voar, a águia ela tem a dificultar a vida dos filhotes. Primeiro ela começa a tirar o conforto do ninho, tirar ali as penas que caíram, as coisas que tornam ali o ninho mais fofo, para deixar mais desconfortável, para que eles comecem a ficar incomodados com o ninho. Depois eles empurram o filhote para a beira do ninho, do penhasco, e empurram para que eles descubram que tenham asas, para eles aprenderem a voar. E se de primeira, eles não conseguirem, ela voa numa velocidade incrível, e ela despenca e segura e traz de volta, até ele se dar conta que tem asas e voar solo. Parece cruel, parece que é uma coisa tão drástica, mas é empurrar para a vida adulta, empurrar para a responsabilidade. E nós temos que fazer isso, prepará-los para a responsabilidade, para a maturidade e para a vida adulta. Amém? Que Deus abençoe vocês, Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, que o teu grande amor, que a graça do teu Filho amado Jesus e a comunhão com o teu Santo Espírito seja com cada um dos meus irmãos. O Senhor nos leve em paz para as nossas casas e, Senhor, nos ajude, Senhor, a educar e preparar os nossos filhos. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.